Boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma jornada da nossa ciência e fé. E hoje será, na verdade, uma espécie de continuação da nossa última conversa da semana passada, onde eu foquei no nosso falso eu, no nosso ego, que criamos para sermos aceitos pelo mundo. E, na verdade, acabamos vivendo uma ilusão e uma mentira. E hoje o meu foco será na nossa verdadeira identidade, do nosso eu verdadeiro. E a pergunta antropológica, quem sou eu? E a pergunta teológica, quem é Deus? São essencialmente inseparáveis. É quando o nosso eu está em Deus que descobrimos a nossa verdadeira identidade. Não há vida verdadeira senão um relacionamento com Deus. Portanto, não pode haver um verdadeiro eu sem esse relacionamento. Portanto, a fundação da nossa identidade verdadeira reside em nosso relacionamento com a fonte da vida. Qualquer identidade existente fora desse relacionamento é uma identidade ilusória, é uma farsa, uma mentira, é apenas um boneco que nós mesmos criamos. E quais as diferenças entre esse falso eu e o verdadeiro eu? Nós podemos começar quanto à segurança e ao significado da vida. E nós notamos que no falso eu, ou seja, no nosso ego, a segurança e significado da vida são supostamente conquistados pelo que temos, pelo que fazemos e por aquilo que os outros pensam de nós. Já no verdadeiro eu, a segurança e o significado da vida são conquistados por sermos profundamente amados por Deus. E quanto à felicidade, com relação a essa diferença, no falso eu, a felicidade é buscada nos apegos e independente de Deus. No verdadeiro eu, a felicidade é encontrada na entrega a Deus e vivendo a nossa vocação. Quanto à identidade, a diferença é que no falso eu, a identidade é o nosso eu idealizado, ou seja, aquele que queremos que os outros pensem de nós. Já no verdadeiro eu, a identidade é quem somos e vivemos a ser e viremos a ser em Cristo. E quanto à conquista dessa identidade, no falso eu, a identidade é conquistada por meio de fingimento e da prática na vida cotidiana dessa ilusão. Já no verdadeiro eu, a identidade é recebida como dádiva, uma gratidão e entrega. E quanto à questão do tornar-se Deus, que isto está lá no fundo do ser humano, o falso eu abraça a ilusão a fim de tornar-se Deus sem Deus. E o verdadeiro eu abraça a realidade como local de encontro e de transformação por Deus. O falso eu aposta o controle em si mesmo e o verdadeiro eu entrega o controle a Deus. Pelo fato do verdadeiro eu só poder existir em relação a Deus, nós concluímos então que a sua mais clara expressão está na única pessoa que viveu a vida inteira conectada com Deus, ou seja, Jesus. Então Jesus é o verdadeiro eu que nos mostra com sua vida como encontrar o nosso eu em relação a Deus. O eu que encontramos oculto em Cristo é o nosso verdadeiro eu, porque Cristo é a origem da nossa existência,
a fundação da nossa verdadeira identidade. Lá em 1 Coríntios 15, 22, está escrito assim: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. O Thomas Merton, que foi um grande guru, monge cristão, diz que ser um santo é ser eu mesmo. Olha só. Santidade é descobrir o nosso oculto e verdadeiro eu em Cristo e viver a vida que flui desse eu na entrega à vontade e à presença do nosso Pai Celestial. É importante sabermos que a nossa identidade, ela não é uma coisa estática. Ela sempre orienta o modo de vivermos a vida. A descoberta do nosso verdadeiro eu não só proporciona liberdade, como também gera vocação. E vocação é a palavra mais antiga de origem teológica, para o que às vezes nos referimos como o chamado. Ambos os termos nos levam à mesma direção, que é uma direção ser fundada em Deus e não em si mesmo. A vocação, como verdadeiro eu, só pode ser entendida em relação àquele que chama. Primeiro, nós somos chamados a ser seres humanos. Esse é o nosso primeiro chamado. Esse chamado para viver a nossa humanidade nos liberta das compulsões egocêntricas e das mágoas internas, pois encontra a realização no perdão e no afeto daqueles que são nossos inimigos. Esse é o primeiro chamado, que é para nos tornarmos inteiramente humanos, mas usando Cristo como modelo. O segundo nível de chamado é sermos cristãos. Esse chamado deriva do primeiro e nos mostra o caminho para a realização da nossa humanidade. A genuína dedicação a Cristo nos faz mais humanos, nunca menos. Jesus Cristo, que é o homem perfeito, que funciona como ponte sobre o abismo entre Deus e a humanidade, ele é o nosso modelo. Nossa vocação é o chamado para servir a Deus e aos nossos irmãos humanos. Portanto, descobrimos o nosso chamado onde? Na comunidade. Descobriremos o nosso chamado específico onde foi dado o nosso dom, o nosso talento. Viver sem perceber o chamado de Deus é viver uma vida voltada simplesmente para o que escolhemos ser e fazer por nossa conta. A vocação nos proporciona liberdade e realização, porque nos orienta no sentido de algo maior do que simplesmente o si mesmo. Uma das características do verdadeiro eu é a humildade. O orgulho e a arrogância levam-nos ao falso eu, ao nosso ego, mas a humildade e o amor nos permite viver a verdade do nosso ser. Talvez o mais revelador relato dos evangelhos sobre o discernimento de Jesus da sua vocação seja o apresentado em Lucas 4. Ao chegar a Nazaré, foi à sinagoga e deram-lhe o pergaminho do profeta Isaías para ele ler. Desenrolando, escolheu as seguintes palavras. E aí Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Está lá em Lucas 4, 18, 19. Quando Jesus terminou, todos os olhares da sinagoga estavam sobre ele. Na cabeça de todos, a pergunta que não foi feita era: quem é esse homem que se atreve a tomar para si o manto do Messias?
Jesus ouviu a pergunta não dita, porque ele captava tudo isso, e respondeu com objetividade, até de uma forma desconcertante. Ele disse: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Essa ousada afirmação de vocação foi feita imediatamente após a sua experiência dos 40 dias de tentação no deserto. As tentações queriam o levar a desviar da sua verdadeira vocação, que é fazer a vontade do Pai. Costumamos pensar no chamado de Deus, ou seja, nossa vocação, somente segundo o que fazemos. Isso é muito comum. Então as pessoas falam em ser chamadas para o ministério, por exemplo, ou sentir-se chamadas para trabalhar na assistência médica, ou então no ensino. Embora o fazer sempre esteja presente, a vocação é muito mais do que simplesmente uma ocupação. A vocação maior é sermos chamados para mostrar ao mundo a face de Cristo. Nossa vocação é sermos aquele a que somos chamados a ser. Essa é a nossa vocação principal. Embora a primeira revelação da nossa vocação esteja nos dons do nosso ser, é importante observar que o desejo de Deus para nós nem sempre provém naturalmente dos nossos desejos. Vários personagens na Bíblia mostram essa realidade. O profeta Jonas foi um bom exemplo de pessoa cuja vocação era oposta aos seus desejos superficiais. Moisés, por exemplo, não gostava de ser orador, e Gideão não se achava corajoso. Deus, às vezes, chama as pessoas para uma causa que não advém de suas aptidões ou dos seus desejos mais superficiais. Às vezes são chamados para fazer coisas completamente diferentes do que aquilo que realmente desejamos e achamos que deveríamos fazer. Mas o seu chamado é sempre absolutamente coerente com o nosso destino, o chamado de Deus, com o eu mais verdadeiro e com a identidade e com a índole do nosso ser. Todos somos chamados a viver a verdade da nossa singularidade. A criatividade divina nunca teve relação com uma linha de produção, uma produção em série. Os resultados dos atos criativos de Deus são sempre obras de artes originais e realmente únicas. Sabemos muito bem que uma pessoa diferente da outra, cada um parece que foi criada e pintada de uma forma diferente. Até irmãos gêmeos têm missões completamente diferentes. Então, nós não somos uma exceção. Podemos também observar que nunca houve uma maneira única também de encontrar a Deus. A vida espiritual de uma pessoa não deve ser a cópia da outra. Pedro e João, por exemplo, tinham personalidades bem diversas e buscaram a transformação de modos bem diferentes um do outro, da forma de como eles seguiram Jesus. Outro exemplo é Maria e Marta, irmãs que Jesus amava profundamente, manifestaram seu amor por ele de formas também singulares. A vontade de Deus para nós é que vivamos a expressão harmoniosa dos nossos dons, temperamentos, paixões e vocação, dependendo verdadeiramente de Deus. Só isso é digno de chamar o nosso verdadeiro eu. Só isso levará à mais profunda realização. E só isso nos permitirá cumprir o chamado da eternidade para mostrar ao mundo a face de Cristo. O caminho de Cristo para a autorrealização é diferente de todos os que poderíamos imaginar. O seu caminho implica em perder a vida para encontrá-la. Significa morrer para poder viver. O seu caminho
é sempre o da cruz. A morte sempre precede a vida nova. Nossa felicidade é importante para Deus, mas o que Ele deseja para nós é infinitamente maior do que os sentimentos superficiais provenientes da busca da felicidade em si. O que Ele quer dar para nós é a profunda alegria que obtemos ao encontrar nosso eu em Cristo e vivermos as características que Ele nos disse lá nas bem-aventuranças, que era Ele mesmo. Felicidade e realização são bênçãos que vêm com a entrega ao amor dedicado de Deus. Se formos buscar felicidade e realização em si, nos perderemos. Só vamos conseguir realmente encontrá-las como consequência e não como um alvo. O eu em Cristo é um eu que nos permite ser livres de qualquer ansiedade do que devemos ser. E o que mais nos assusta é que vamos encontrar a nossa realização justamente na morte dos nossos planos de realização. Vamos também encontrar nossa realização na morte do nosso egocêntrico jeito de viver. Assim, a realização não se encontra em nenhum dos lugares que esperaríamos encontrá-la. O caminho de Cristo sempre põe aos nossos caminhos de cabeça para baixo, mas é só no mundo invertido do reino de Cristo que encontraremos o eu que a eternidade nos reserva e o Deus que fomos criados para servir. Só em Deus encontramos a verdade da nossa existência. A busca espiritual cristã é diferente de qualquer outra busca aí que nós conhecemos, porque o cardápio é grande de diferentes caminhos espirituais. E a espiritualidade cristã é completamente diferente de todos os outros caminhos. O apelo de Cristo para segui-lo é um apelo não apenas à obediência, mas a um relacionamento no qual Ele nos leva à fonte da sua vida, que é a fonte de toda a vida. O verdadeiro eu não é Deus, mas é o lugar onde encontramos a Deus. Nós não podemos ter uma transformação espiritual genuína se procurarmos a Deus em um local fora de nós. O lar intencional de Deus é o nosso coração e é o encontro com Deus no nosso íntimo que nos transforma e que nos vai transformar de dentro para fora. Interessante que o eu que iniciamos a nossa busca espiritual é aquele eu criado por nós mesmos e o que achamos que somos, ou seja, aquele falso eu. Então, quando nós começamos a nossa jornada espiritual, nós estamos ainda sedimentados ou ainda fixos naquele falso eu que nós mesmos é que criamos. Esse é o eu, esse falso eu é o eu que acaba morrendo na nossa jornada espiritual. O eu que permanece é aquele eu em que o amor divino deu a existência. Essa é a pessoa que a eternidade determinou que fôssemos. O eu oculto em eu sou. Essa é a palavra. Deixo aí para orarmos, ou seja, meditar numa oração de uma frase só de Santo Agostinho, que ele fala a Deus e diz: Novente, novem-me, que significa que eu te conheça, que eu me conheça. Que Deus nos abençoe com essa graça desse encontro com Deus, com Cristo e conosco mesmo. Essa é a nossa verdadeira identidade. Quando entramos nessa jornada espiritual, na espiritualidade cristã, o nosso falso eu, o nosso ego, a nossa mentira, as nossas ilusões, o boneco que nós criamos para sermos aceitos
nas sociedades. Ele vai derretendo em cada passo que nós damos em direção a Cristo, que é o nosso verdadeiro eu. Um grande abraço no coração.